tu sabes que tem uma abelha acompanhando a nossa entrevista o tempo todo aqui, ela não me deixa em paz. Nossa conversa de hoje é com um mestre em indústria criativa que conhece muito de áreas como empreendedorismo, gestão da inovação, gestão de projetos, ambientes de inovação e de startups da economia criativa. Sim, o Alexandre é especialista em gestão empresarial, com ênfase em serviços, graduado em administração. Já foi gestor do Parque Tecnológico da Ubratec e atualmente é professor nos cursos de informática. Eu até brinquei há pouquinho, né, que eu estou puxando ele para computação. Ou seja, professor, meu colega de trabalho. Alexandre, obrigada por ter aceitado conversar comigo hoje. Bom dia, professora Marta. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder falar com vocês. Ai, legal. Alexandre, de que turma que tu és? Acho que eu sou da segunda turma, eu entrei em 2015. E aí vem a primeira pergunta, então, que eu faço sempre, que é: como eu fiquei sabendo do mestrado e como foi a entrada? Bom, eu trabalhava na Fevale na época, né? Então, eu trabalhei 17 anos, na verdade, na universidade. E desde que saiu o curso, estava sendo construído, né? Eu já tinha conhecimento. Então, teve a primeira turma, não consegui participar, não tive a oportunidade, nem tinha feito a inscrição, né? Aí, um dos meus colegas que trabalhava comigo na Fevale começou, né? O Eduardo Betcha, da primeira turma, né? Então, ele trabalhava comigo na época no parque, ele começou o curso. Eu tinha outros colegas também na universidade que estavam fazendo, e eu trocava com ele ideias. Aí, como é que está o curso que ele está fazendo? E ele, né, estava adorando elogios. Ele também é da área da administração, né? Da gestão, que nem a minha. E ele estava adorando. Enfim, daí, né, quando teve a abertura da segunda turma, aí eu fui, né, fiz a minha inscrição. E eu já tinha também, né, quando eu fiz a inscrição, aquela pulguinha, né, do que eu queria já fazer, o que eu estava pensando, mas aquilo bem, né, nada definido ainda como tema de pesquisa, mas eu já tinha algo me incomodando que eu achei, pô, nesse curso aí eu vou tentar achar as respostas para algumas dúvidas, enfim, né, justamente para poder aplicar na minha área lá, que era de ambiente de inovação, parte tecnológica, apoiar startups, empreendedores, né. Então eu fiquei sabendo pelo curso, porque eu trabalhava na universidade na época, né, e já tinha um colega que trabalhava diariamente comigo, que, né, tinha entrado na primeira turma, e eu recebi uns feedbacks muito positivos, né, dele sobre o curso, e cada vez fui me interessando mais, né. Daí conversei com alguns professores, a professora Vânia trabalhava comigo também, né, diretamente, ela é professora, né, do curso, com outros professores, enfim, e aí eu me inscrevi no curso e, né, só alegria depois. O Eduardo é um amor, ele foi meu co-orientando e adorava ficar batendo papo com ele. E tu falaste professora Vânia, e eu vi no teu currículo que tu também é professor e há bastante tempo. Há quanto tempo tu és professor e como surgiu isso? Tipo, vocação, vontade de aprender e ensinar? Como é que ocorreu? Na verdade, eu nunca lá atrás, antes, em agosto agora completou 10 anos, né? Completaram 10 anos, né, que eu estou ministrando aulas no ensino superior. Mas começou em 2000 essa experiência, né, de ministrar aulas em 2006, quando eu comecei a trabalhar no ambiente de incubação da Universidade Fevale. Aí eu tinha a antiga gestora da incubadora, né, Miriam Fonfonk, ela dava aula numa escola técnica aqui em Sapiranga, e ela estava saindo também, e ela me convidou: Alexandre, não quer me substituir lá? Eu? Como assim, né? Tinha experiência? Não, mas eu tenho alunos, tal. Fui lá, né? Trabalhei um semestre, depois, durante um tempo, não trabalhei, né? Trabalhei aquele semestre que ela teve que sair da escola. Aí, em 2010, né? Está completando 10 anos, 2010, o professor Leonardo Neumann, né, acho que ele era até professor na Fevale, uma época também, da administração, e ele era coordenador do curso da FACEM, lá em Nova Petrópolis, do grupo SENEC. Então, ele estava precisando de professores da área de planejamento, plano de negócio, e ele entrou em contato comigo, né? Então, ele entrou em contato comigo e até foi engraçado, porque foi bem por acaso, né, esse convite. Eu trabalhava geralmente na incubadora até 5 horas, 5h30, né? E eu fiquei lá
Aquele dia, não sei porquê, eu fiquei lá até mais tarde, terminando, não vou lembrar agora o que eu, mas eu sei que eu fiquei, passei das 6 horas, enfim, né, daquele meu horário normal, padrão, de administrativo, e daí era 6 e pouco, né, não tinha mais ninguém na incubadora, assim, todo mundo tinha ido embora. Aí tocou o telefone, e eu lá, né, no trabalho, enfim, mas eu vou atender, não vou atender, o senhor tá fora do horário de expediente, atendi. Aí era o professor Leonardo, só que eu não conhecia ele na época. Ele disse, olha, não sei o que, lembra que eu falei contigo para ministrar aula, não sei o que. Não, não falou comigo. Tem certeza que é comigo? Sim, é contigo. A professora não foi comigo que falaste, né, sobre ministrar aula. Não, mas é assim. E não era, porque eu não tinha recebido, né? Eu disse, não ia lembrar, né? Ó, tô te convidando para ministrar aulas, né? E o que aconteceu? Pô, professor, mas eu trabalho com empreendedorismo, já tem um tempo, se quiseres conversar, mas não foi comigo que o senhor falou. A gente marcou na próxima semana, me lembro que foi numa quarta-feira, ele foi até hoje é o Tec Parque Fevale, né, em Campo Bom, lá no núcleo de extensão universitária, né, eu trabalhava lá, e ele falou, né, eu falei para ele, olha, não foi comigo que falaste, se falaste eu teria lembrado, mas eu me coloco à disposição, se quiser trabalhar, conhecer, daí ele conheceu, me informou, viu com que eu trabalhava, e me convidou para dar aula lá na Senec Nova Petrópolis. Eu fiquei 5 anos ministrando aula lá nas disciplinas de plano de negócio, empreendedorismo, SIG, né, sistemas de informações, focado mais para gestão. E fiquei 5 anos lá, saí em 2016. Saí em 2016. E aí, em 2015, eu saí da Universidade Fevale e já fui, no mesmo semestre que eu saí da Fevale, fui contratado pela Uber para ser gestor do Ubratec, aí para ministrar aulas também, né, de empreendedorismo nos cursos da computação, né, que pega redes, computação, né, ADS, enfim. Os alunos do design também, engenharia, tinha turmas, né, em comum. E desde o semestre passado, eu estou dando aula também para administração, né, que envolvem também modelagem de negócio, gestão de projetos. Então, eu, na verdade, não parei desde 2010 até hoje, eu estou ministrando aula, essa é a minha história. Mas começou meio pelo, né, aqueles encontros casuais que a gente não... Né, lá em 2010, não, mas eu falei contigo, né, mas não foi comigo. E depois vai numa segunda conversa, terceira conversa, e ele acabou me contratando e ficou até hoje ministrando aula na universidade, na faculdade. Né? O universo conspirou a favor. É. E agora, desde março, aí, isolamento, aulas virtuais, como é que está sendo? Conta a experiência um pouquinho para nós. Olha, foi um desafio bem grande, assim, porque foi novo, né? Tinha aquela expectativa, o que vai acontecer, a incerteza, né? Os alunos questionando. Na verdade, para a gente, pelo menos para mim e para outros professores que a gente conversa, foi uma experiência meio turbulenta no início, até porque as minhas disciplinas têm uma característica de trabalhar sempre em grupos, né? E as minhas disciplinas, os alunos têm que buscar, né, na comunidade, a gente chama de comunidade, empresas, enfim, organizações, ou fazer um projeto social que trabalhe na prática. Né? Então, as minhas disciplinas são mais 70% prática do que teórica. Né? Então, o que acontece? Passa a informação, passa a teoria, né, nessas aulas remotas, e eles têm que estar dentro das empresas. E logo depois, na terceira aula, já teve corte, né? Foi ali em março, né, tudo remoto, ninguém atendendo, e foi aquela confusão, aquela turbulência. Até teve umas 2 semanas no início que a gente deu uma parada, enfim, para analisar, e depois retomamos. Ou seja, começou turbulento e terminou muito bem. Né, até melhor do que as expectativas que nós tínhamos, né, daquele início. E os alunos conseguiram se conectar, trabalhar, enfim, né, e isso dentro da relação sala de aula, porque sempre são em grupos, né, que a gente trabalha e eles atendem ao mercado. E a conexão com o aluno normal, é bem tranquilo. Então, as aulas nossas estão sendo feitas, né, como se tivesse no mesmo período. Então, todas as noites, às 19 horas, abre o Meet, enfim, a gente trabalha ali parte conceitual, né, e os alunos se formam um grupo. Então, o aluno tem outra organização, eles mesmos criam um outro ambiente, ou outros grupos para trabalhar entre eles, e o professor entra mais como um mentor, né, como facilitador das atividades. Eu acredito que esse primeiro semestre turbulento, para todos os professores, mas também para os alunos, foi uma experiência em tanto. E eu percebo, pelo menos nas minhas aulas esse semestre, que eles vêm com outra maturidade para as aulas virtuais.
E tem sido muito bacana, porque eu tenho conseguido a participação deles que eu não conseguia no primeiro semestre, porque eles também não sabiam como fazer. Não, é um amadurecimento, não só para o professor em termos de tudo, né? Dessa conexão, desse novo formato, né? A gente vê algumas coisas positivas que antes não seria, a gente não acessaria, não usaria tecnologia se não tivesse esse empurrãozinho, né? Que infelizmente teve que ser dessa maneira, né? Porque teve uma pandemia, mas é exatamente como falaste, os alunos também estão, né? Alguns ainda perguntam, né? Como é que volta a aula presencial, enfim, mas a gente tem tido um bom feedback, né? E a universidade tem feito algumas pesquisas, no fim do semestre fez algumas pesquisas com os alunos também, né? De forma geral, não só, né? O curso faz pesquisa, a universidade fez uma grande pesquisa também, e os alunos estão gostando, né? Então, eu tenho até alguns alunos de aulas de AD, estão pensando, pô, vou para o presencial que agora ali tem mais interação, né? Tem mais conexão, e tu tem uma comunidade, de certa forma, né? Claro, não tem aquela presença, aquele toque, aquela coisa ali, né, na hora, mas eu acho que a gente não tem perdido conteúdo, não tem perdido experiências, enfim, a gente está vendo outros métodos, outras formas também de se conectar. Então, está sendo bem legal, de certa forma. Tem sido uma baita escola para todos. É. Agora, vamos falar um pouquinho da tua dissertação. Li ela, eu não sabia o que era o modelo CERN. E muito menos que existiam 4, né? CERN 1, 2, 3 e 4. E aí, explica para o pessoal o que é o modelo CERN e o que foi a tua dissertação e a que conclusão que tu chegaste, então. O modelo CERN é um centro de referência para apoio de empreendimentos inovadores. Tá? Ele foi criado e foi construído, eu participei, inclusive, dessa construção lá em 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, e teve um apoio, foi criado pela Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques de Ambientes de Inovação, né, e pelo Sebrae. Teve um forte apoio de investimento, inclusive maior financeiro pelo Sebrae. E o CERN, se a gente fosse comparar, como se fosse uma ISO para incubadoras. Né? Não se gosta de usar muito esse termo, essa analogia, mas é como se fosse uma ISO para incubadoras. Então, o que se tinha antes? Né? Então, eu tenho uma incubadora. Daí a prefeitura, eu tenho uma incubadora. Daí a universidade, mas o que é uma incubadora? O que eu entendo como ter? O que tem que ter os processos? O que diferencia uma incubadora de um outro ambiente, de um condomínio empresarial que apenas eu coloco empresas lá dentro e cobro aluguel, né? Então, o CERN surgiu nesse efeito para ver qual é o impacto também que estavam se causando esses ambientes, né, nesses empreendimentos que estavam sendo apoiados. Então, esse centro de referência para incubadores, para apoiar empreendimentos inovadores, ele surgiu com esse objetivo de que, né, das incubadoras poderem se qualificar, poderem ter um modelo de gestão, onde a gente se entenda e se tem um selo, porque tu ganha um selo, né, porque tu ganha um certificado, isso é passado para a auditoria e depois tu é certificado. A Fevale é certificada, a UGRA é certificada, hoje a gente tem um monte, né, na época não se tinha. Então, quando a gente fala CERN 1, 2, 3 e 4, eles são níveis de aplicação, porque o CERN 1 é focado no empreendimento, é focado nas ações que o incubador tem que desenvolver para apoiar a empresa, né, e a organização. O CERN 2 é focado para a gestão da incubadora, né, é focado, né, nos indicadores, né, no alinhamento da incubadora em si com a organização que é mantenedora. E o CERN 3 trabalha outros indicadores, né, que tem que analisar, que tem que criar. E o 4 é um super incubador, que tu já tem todos esses processos bem, né, arranjados, e tu já vai para um processo de internacionalização. Então, ele tem esse crescimento, né? E tu ganha selo para cada uma dessas etapas. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos incubadoras certificadas CERN 1, CERN 2, né? Então, a gente tem aí o Tecnopuc, agora não sei se a Fevale é CERN 2, mas a Unicinos tem CERN 2, incubadoras da URGS tem CERN 2 e a maioria tem CERN 1. Tá? Então, nessa época que eu fiz o mestrado, já estava em construção, né? E o Sebrae liberou recursos públicos para apoiar incubadores que estivessem implantando CERN. Né? E se tinha naquela época, todo mundo tem que ter CERN, e vinha aquele conceito, os incubadores têm que ter CERN, porque se não tiver CERN, quando sair um edital público, tu não vai poder acessar, porque o edital lá para apoiar um incubador vai ter que dizer, tu precisa ter CERN, tu precisa ter qualificação,
né? Tu precisa ter aquele selinho, né? E todo mundo correndo atrás e fazendo, tentando se qualificar. Que, de certa forma, é muito bom, né? Porque ali tu tinha Porque o CERN é bom porque é o seguinte, ele não diz... ele diz o que tu precisa ter, mas ele não te diz como tem que fazer. Então, tem-se uma flexibilidade, uma liberdade para tu poder trabalhar o teu modelo de negócio de incubação, né? Porque o CERN, ele diz o seguinte... O que ele pede no CERN 1 e tem que se trabalhar? Como é que tu faz a prospecção de novos empreendimentos? Como é que tu faz a seleção, né? E aí como tu faz, ele dizer como tu registra e como tu se planeja para isso. Tu tinha que pensar, né, em cada um desses itens. Como tu qualifica, né? Aí que começou a pegar o alinhamento para a minha dissertação, né? Ele pergunta como é que tu qualifica as empresas em financeiro, como é que tu qualifica na parte de tecnologia e inovação, como é que tu qualifica na parte mercadológica, de empreendedorismo, comportamento, né? E aí, como é que tu gradua, né? Como é que uma empresa sai da incubadora? Como é que tu define isso? E muitos não tinham nem claro. Como é que sai, né? Quais são os indicadores que tem que se apropriar? Quando é que uma empresa está pronta? Mas será que ela fica pronta? Nunca fica pronta uma empresa, né? A gente tem que determinar, tem um corte ali de acompanhamento. Então, esse é o modelo CERN, que foi construído pela Associação Nacional de Ambiente de Inovação, que é um Protec, com apoio do SEBRAE, que reuniu, né, uma discussão nacional desses ambientes de universidade para poder fazer uma qualificação, né, melhor das incubadoras e ter um programa de gestão melhor. E desde essa época, quando eu trabalhava na Fevale, o que nós fazíamos? Nós estávamos planejando o CERN, nós tínhamos até consultores contratados pelo edital do SEBRAE para ajudar a organização da incubadora, né, da Fevale na época. E o que aconteceu? Nós tínhamos professores também, né, da universidade, tinha o professor Juarez Buriol, o professor Avani, teve outros professores que passaram também, né, o professor Flávio Stein, né, fazia parte da incubação, Buriol, Flávio, Stein, tinha mais um professor, não vou me lembrar agora, enfim, mas já passaram vários professores na época. E o que acontecia? Aí nós tínhamos um programa que eu criei em 2006, 2007, chamado de... como é que era o programa? Foi meio que um curso de extensão que nós criamos para captar novos empreendimentos, novos projetos. E quando caiu a ficha em mim de pensar na dissertação foi quando a gente fez uma seleção de 15 projetos, né, ali em Campo Bom, e colocamos aqueles projetos dentro de sala de aula, daquele formato tradicional da gente, né, de colocar em sala de aula. Só que esses projetos, as últimas turmas, né, que tinha? Eu tinha a equipe da música, o pessoal que era músico, que estavam querendo tocar, focar no empreendimento, o pessoal de games, tinha o pessoal de... Eu estou lembrando dos projetos exatamente desse curso, tinha o pessoal de games, estou lembrando das pessoas, tinha o projeto da moda, né? E o que estava acontecendo nas últimas turmas? A gente vinha para o curso com uma metodologia de falar de marketing, a gente dava slides, 70 slides lá, conceituação, marketing, todo aquele regramento, né? Aí vinha com a parte financeira, toda aquela coisa pesada do financeiro, com indicadores, que naquele momento não fazia sentido nenhum para ninguém, né? Nem que era na gestão. E o que acontecia? Começava a ter uma evasão, né? Os projetos não davam continuidade a alguns. E mapeando isso, foi verificar. A maioria dos projetos que não finalizavam, né, nem a capacitação, que era uma capacitação de 40 horas iniciais para poder começar na incubadora, que eram projetos já selecionados, né, eram da indústria criativa, eram projetos dos segmentos da indústria criativa. Então, mas por que isso está acontecendo? Né? Então, outras áreas, enfim, até que vinha da engenharia, outra da administração, conseguiam absorver e conseguiam ter um entendimento melhor. Mas aquele grupo da indústria criativa, a gente não estava conseguindo atender da maneira que a incubadora, né, estava se propondo. Né? Daquela metodologia, né, chegava o professor em sala de aula, está aqui esse material, esse aqui slide, e começava a falar de uma forma como se todo mundo estivesse entendendo da mesma forma. E aí começou a dar aquele, né, pelo menos em mim, eu discutia muito com os professores também, né, e os professores sentiam isso, né, a professora Vânia trabalhava comigo na época na incubadora, ela também, né, não, realmente a gente tem que fazer uma pesquisa e fazer um trabalho melhor em cima disso. E aliado a essa percepção, né,
essa questão mais empírica que a gente tinha dentro do ambiente de incubação, é que fez o link, quando eu entrei no mestrado, para começar a fazer essa investigação. Né? Pô, eu tenho aqui atender, tá forte esse segmento da economia, indústria criativa, desses segmentos, por que a gente não está conseguindo atender de uma forma qualificada? Né? Eu vi na tua análise que tu diz que ficou evidente que as empresas da indústria criativa são diferentes de outro segmento. O que vocês fizeram para mudar isso? São pelo perfil, né, das pessoas, né, do perfil de olhar, entendimento, né, não por causa do empreendimento, porque todo empreendimento vai precisar do apoio da gestão, mas como a incubadora trabalha e aproxima e conecta-se com, né, a fala, né, a empatia do gerente da incubadora, da equipe da incubadora, se colocar, né, no lugar, né, aquela palavra, né, do empreendedor desta área, né, porque ele tem outra visão, ele tem outro sentimento, ele não quer saber da gestão muitas vezes. Ele não quer saber como é que faz um fluxo de caixa, ele quer a arte dele, ele quer desenvolver, ele quer cantar, ele quer fazer teatro, ele quer, né, e fomentar. Então, isso aí é um outro mundo para eles, o que é óbvio para a gente, às vezes, na área da gestão, para outro grupo não interessa, e a gente não estava se conectando com isso. E é isso que não tinha esse entendimento, né? Então, na Fevale, eu não cheguei a fazer uma aplicação, que não teve dentro do time de como na verdade, eu comecei o mestrado em 2015 e saí em julho de 2015. Né? E isso depois eu fiz dentro da UBRA, enfim, dentro de outros ambientes. E na época nós tínhamos dentro da pesquisa também 2 incubadoras, referências, que trabalham com empreendimentos sociais e começaram um trabalho já há um bom tempo dessa área de segmento da indústria criativa, que era do Rio, da PUC-Rio, né, do Instituto Gênesis, e eu não conhecia, né, do Rio Criativo, hoje é RJ Criativo, né? E a PUC do Rio de Janeiro, que é a incubadora do Instituto Gênesis. Ele já tinha uma caminhada naquela época, né, muito grande em atender esse empreendimento do segmento da indústria criativa. Então, fui lá investigar, né, como é que eles faziam, como é que eles tratavam, para ver se, né, estava da mesma forma como a gente tratava aqui no nosso modelo, né, de apoio aos empreendimentos dentro desses ambientes de incubação de empresas. Né. Então, foi assim que começou, assim que a gente... eu tive a percepção dentro da incubadora, discutindo também com outros professores que atuavam, e a gente tinha essa mesma angústia, né? Como é que a gente pode trabalhar? O que está acontecendo? Como é que a gente pode mudar a metodologia, pode mudar o acompanhamento? Né? E a partir daí que começou todo o trabalho no mestrado. Na época também conversei com o professor Cristiano, né? O professor era o Marçal, né? Também estava ministrando as aulas no curso no mestrado, né? E isso ficava cada vez mais evidente, principalmente quando a gente falava, né, com esses grupos mais criativos, né, essas pessoas que trabalhavam com esses segmentos. Né? E fui validar cada vez mais, mesmo antes de finalizar a dissertação, com meus próprios colegas, né? Porque a minha turma, na época eu me lembro, a metade era da área da gestão e a outra metade era criativa. Então foi muito rico, que dava esse choque, né, muito grande, que os dois, né, tinham que fazer assim, essa discussão, ter esse entendimento de como funcionavam as duas áreas. Né? Na tua análise, tu indica que o modelo CERN deve ser seguido, não deve se criar um outro modelo. Mas o que muda, então, para atuar com as empresas da área criativa? Tá. Então, o CERN, na verdade, como eu tinha comentado, ele diz assim que tu tem que fazer um acompanhamento das empresas, tu tem que qualificar as empresas, tu tem que monitorar as empresas. Ele não vai te dizer como tem que fazer. Então, isso abre a oportunidade de o quê? Eu pensar como eu vou atender, eu como incubadora, ambiente de inovação, atender da maneira que eu quiser, desde que eu atendo... flexível. Desde que eu atendo os requisitos que eu tenho. Então, se vier um auditor da Umpropec ou do Sebrae para poder certificar, ele vai perguntar: como tu qualifica as tuas empresas? Bom, eu qualifico com consultoria, com treinamento e com mentoria, e assim. Então tá. E não é conseguir chegar no mérito para dizer se isso está certo ou errado, entendeu? Mas tu tem que ter um programa de qualificação, tu tem que ter um programa de monitoramento. É isso que o CERN exige. Então, ele te abre a oportunidade, porque tu pode trabalhar com empreendimento da indústria criativa do modelo que tu quiser, com outros tipos de segmento, com o modelo que tu quiser de atendimento.
né? Isso o CERN é bom porque ele é aberto. Tá? O que aconteceu? Quando a gente foi visitar, fazer o trabalho de pesquisa nesses dois ambientes, né, de inovação, tanto do Rio Criativo na época e no Instituto Gênesis, eles disseram o seguinte: não, a gente trabalha, a gente tem um modelo, né, dentro do Instituto Gênesis, né, que a gente atende as empresas do segmento. Só que esses tipos de empresas da indústria criativa, né, que tem crescimento, e também de outros projetos sociais, a gente tem que ter um acompanhamento diferenciado. Então, tudo aquilo que a gente tinha aquela percepção dentro da Fevale, dentro da incubadora, né, ficava mais evidente e claro. E quando a gente chegava para observar, eu falava o objetivo do projeto, não, mas é isso mesmo, é isso aí que a gente sente e é isso aí que a gente vem aplicando e a experiência que a gente traz. Porque o empreendedor da indústria criativa, não adianta tu botar dentro de uma caixinha e botar todo mundo dentro de uma sala de aula e abastecer de conteúdo, ele não vai entregar um plano de negócio. Porque na época, eu lembro que nós tínhamos que entregar, né, nós pedimos para os empresários entregar um plano de negócio de 15 páginas, 5 páginas. Então, a pessoa estava planejando o negócio, fazendo planejamento estratégico, nem sabia se era viável. Né? Que hoje a gente trabalha com modelagem ágil, hoje nem se faz mais aquilo, né, com tanto detalhe. Só que a diferença desses dois ambientes, para resumir, e no Rio Criativo foi mais evidente ainda. Né? Quando eu cheguei para mim, nossa, Alexandre, é isso aí, tu não consegue fazer esse trabalho nunca. O que a gente faz? A gente personaliza. Essa é a diferença. A gente cria mentor. Então, o que nós tínhamos? Não adianta tu pegar um mentor para se aproximar dessa empresa, que seja da área... tem que ser um mentor, na verdade, resumindo, que entenda o negócio deles, não só o negócio, mas esse comportamento, esse olhar. Né? Então, o mentor que eu quero dizer, vamos pegar um segmento aí da área da música, né? Que pega aquela mais pura. Então, se a pessoa é mentor de negócio, esse mentor ele tem que ter um envolvimento, ele tem que fazer uma empatia, que tem que ter uma conversa que passa dentro desse segmento também, que ele entenda essa área da música, do teatro, daquele projeto, né? Para poder entender o comportamento, a personalidade. Então, o Rio Criativo, eles faziam mais isso, eles faziam todo o trabalho que a gente fazia, porque tem que estar capacitação, porque vai ser um negócio. Então, ele tem que entender de fluxo de caixa em algum momento, ele tem que fazer um planejamento da empresa, ele tem que se organizar de forma organizacional. E tem que ter rentável aquilo ali, porque senão não é um negócio. Né? Mas, de outra forma, a abordagem, o método de acompanhamento, o método de se comunicar com esse empreendedor era diferente com os outros, de outras áreas, de outros empreendimentos. Porque senão não absorve, senão o empreendedor não vai absorver aquilo da maneira que a gente estava fazendo. Então, o Rio Criativo criava... eles tinham outros métodos, enfim, de reuniões, de discussões em grupo, né, de capacitação, em outro olhar, e principalmente o grande diferencial era colocar empreendedores, consultores ou mentores. Né? No Instituto Gênesis chamava-se de padrinho, né, no Rio Criativo de mentor, que ficava acompanhando aquele projeto, todo o processo de incubação. Tu poderia ter outros consultores de outras áreas atendendo, mas tinha sempre um mentor, né, um profissional, um consultor, enfim, ou até outro empresário, sempre acompanhando e trazendo, fazendo esse link do que ele precisa como negócio, né, mas ao mesmo tempo ele entende a área criativa, entende o segmento, né, daquele empreendimento para poder apoiar e falar na mesma língua, né, dele, né, no que ele quer repassar. Então, isso foi o grande diferencial, né, de fazer esse tipo de atendimento. E hoje o Rio Criativo faz isso. Né? Então, o Rio Criativo ele customiza. Então, tem que ser customizado, não pode ser, né, numa linha de produção os atendimentos, principalmente, né, para esses empreendimentos da indústria criativa. Né? Então, todos os empreendimentos são customizados, não consegue tratar todos de alguma forma, independente de quais são, né? Enfim, e isso, mas o customizado, eu quis dizer o seguinte, tem que, né, ter um olhar diferenciado, um atendimento diferenciado para esse tipo de empreendimento, porque o perfil desses empreendedores, né, e como eles enxergam a gestão, já que não vem, e isso é uma base que se constrói atrás, porque na formação deles, agora está mudando, né? Mas na formação não se tem disciplina de empreendedorismo, de financeiro, então eles vêm para esse mundo na hora que vem na incubação falar de gestão. Então levam um susto e não querem saber disso também. Mas eles querem abrir negócio, e aí como é que tu fecha essas duas questões, né? Então é isso que a gente tentou trabalhar. E o grande diferencial foi esse. Não teve
não teve uma mudança, porque eu discutia muito com a Vânia, né, e com o Cristiano também, a gente discutiu bastante, mas a gente não tem como mudar a gestão, a gente não vai rever os conceitos de Potter, né? Não tem, isso mas a maneira, a abordagem é diferente, né? A conversa com o empreendedor é diferente, né? E quem vai se aproximar e mentorar tem que ser uma pessoa que se identifique também com aquele público, com aquele segmento, né? Para poder também trazer para o gestor da incubadora e outros consultores aquele olhar, aquela angústia também do empreendedor. Então, isso que mudou. Então, aquela percepção que eu tinha dentro do ambiente de incubação quando eu levei o projeto e quando eu pensava como hipótese, foi validado tudo dentro desses dois ambientes. Não, é exatamente isso. E a gente enfrentou exatamente a mesma coisa aqui. E mudamos e fazemos isso dessa forma, né? E coisa que a gente não fazia dentro da Fevale e não se via em outros ambientes de inovação aqui no Rio Grande do Sul. Eu conhecia todas, né? Enfim, participava do processo de gestão de outras incubadoras, né? Por aí que a gente troca muita informação dentro desses ambientes, dentro da gestão. Então, o pessoal tinha como apoiar, na época, e tinha bastante empresa da indústria criativa montando espaço. Vou montar, e tinha edital para isso, né? Tinha edital do governo de vamos montar laboratório de criatividade. Então, para atender empresas criativas, a gente tem que botar um puff, tem que botar uma parede colorida e vão botar gente ali. Tá, mas não é isso que interessa. Interessa o tratamento que tu vai dar com aquelas pessoas ali dentro e como é que elas vão, né, atender. Então, não se tinha um trabalho focado em atender a gestão em coisas que o CERN exige, né? Coisas que o CERN, como é que tu vai qualificar? Então, para atender essas empresas, não teve uma mudança radical. Foi só esse olhar, né, de ter um atendimento, de botar um padrinho, um mentor, né, de um olhar diferenciado. Ou até a maneira de transmitir, né, o conteúdo. Então, aquelas formas de botar slide, fazer conceitos, porque é diferente. Eu me lembro muito bem, não sei se você conheceu, não sei se está mais na Fevale, eu lembro do professor César Ruth, da área financeira, né? Conheceu? Quando eu comecei na incubadora, a gente via muita diferença, porque na incubadora é prático, o empresário está ali, quer resolver as coisas dele, né, na hora. Então, eu tive a gente tem duas situações dentro da incubadora. Aquele que chega e põe um monte de informação conceitual, aquilo não interessa para o empresário. E o professor Sazarrode chegava assim, um dia ele chegou numa empresa, chegou, professor, eu quero fazer a formação de preço. Eu me lembro claramente. Ele chegou, pegou um bloquinho, o que tu faz assim, 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 aqui, né? Vai construir isso aqui para fazer. A empresa, é isso que eu preciso. Dentro desse ambiente de incubação, não dá para botar dentro de uma sala de aula, de um laboratório e ficar. Eles precisam do conceito, mas você tem que ser mais direto e mais prático, né? E que atendam a demanda daquela empresa, daquele empreendimento. E além disso, isso independente do tipo de negócio, se é indústria criativa ou outro segmento. Mas esse atendimento para a indústria criativa está mais focado ao perfil. Eu, na época, conversava com o Cristiano Marçal, o Cristiano, né, está ouvindo a gente, mas a gente tem um perfil diferente, um perfil de se comunicar diferente, um é mais formal, outro não é tão formal, então, a maneira, então isso criava-se uma barreira muito grande, né, dois universos dentro do ambiente de inovação. Então, a incubadora teve que entender, né, e não foi feita a aplicação na Fevale, né, por causa desse time, né, de finalizar o mestrado e sair da Fevale, mas essa questão dentro do ambiente é tratar de forma, né, não diferente, mas entender, né, a demanda, o perfil dos empreendedores. Tu tem que dar uma personalizada, tu tem que ter um acompanhamento diferente. E hoje o Rio Criativo acompanha diariamente. As incubadoras, elas fazem reuniões de 3 em 3 meses, formais, cobram relatórios formais. Então, além de ter esse padrinho, que é um gestor, um consultor, né, os atendimentos são mais diários, né, são semanais, não tem um espaçamento muito grande para se conectar com aquele empreendedor, com aquela empresa. E nessa realidade agora, eu sei que tu participa do Conselho da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação. Como é que está sendo a atuação da rede nesse período? E eu pergunto, conectando com isso que tu disseste, eu imagino que os parques tecnológicos e as empresas devem estar sofrendo nesse período. Como é que está esse atendimento?
Não, a nossa rede é uma das mais fortes do país, uma das maiores, inclusive, a Rede Gaúcha, né, de ambientes de inovação. Antes era a Rede Gaúcha de Parques Incubadores, se abriu para ambientes de inovação. Hoje se tem 14 parques e cerca de 30 incubadoras, e um coworking, que é de Pelotas. Teve no início, muitas empresas tiveram que se afastar, por exemplo, na Ubra ali, né? Muitos foram trabalhar em home office, né? O atendimento. Mas o atendimento esteve da mesma forma. Assim como a gente ministra aula via online, o atendimento, o acompanhamento, a discussão, o envolvimento com empresários continua. O que não teve nas incubadoras é aquele trabalho diário de infraestrutura, de apoio, que tem que se conectar, problema de infraestrutura. Mas a relação, né, de acompanhamento, de tratamento, de discutir projetos, você continua da mesma forma. E muitos empreendimentos até se uniram, né? Então, teve uma ação conjunta dessas universidades, né, que tem ambientes de inovação, junto com o governo do estado, para ver o que cada um poderia colaborar, cada empresa e cada ambiente. Então, me lembro que a gente até preencheu alguns documentos, uma planilha que foi divulgada na época. Olha, o parque tal está fazendo isso, a empresa tal está, né, fazendo máscara, a empresa tal liberou laboratório para pesquisa, enfim. Então, teve, né, no momento de pandemia, teve essa construção. Mas o atendimento a esses empreendimentos, né, não sofreu impacto, né, porque tanto presencial, isso não se altera, né, essa relação. O que teve impacto foram alguns empreendimentos devido à pandemia que assolou toda a economia, né? Então, são empresas que estão na economia, né? E, por exemplo, no Ubratec a gente teve empresa que quase fechou, né? Então, e nem vai voltar a trabalhar presencialmente. Então, então isso é outra coisa que vai mudar. Algumas empresas até se deram conta que não precisa estar com 30, 40 no mesmo ambiente. Às vezes, num espaço menor. Então, uma fala de dois sócios, né? Um queria voltar para a empresa, não volto mais para a empresa, eu vou trabalhar em home office. Alguns funcionários eu vou fazer um contato para trabalhar em home office e eu vou deixar uma equipe mini, que às vezes se precisa, dentro de uma estrutura, mas não vou pagar X de aluguel para uma área 3 vezes maior do que eu preciso hoje. Então, algumas coisas o pessoal está se dando conta, né, do que... e vai mudar. Muita do que precisa, né? Então, a gente está se dando... Né? Até uma questão de uma consulta médica, né? Então, dá um pouco... O que acontece? Tu vai no médico, ele te examina e tu pede um exame. Às vezes, tu tem que voltar no médico com aquele exame só para ele te dizer tá bom ou não tá. Ele nem te examina, nem te avalia. Hoje, a telemedicina está crescendo também. Por que não pode fazer, né? Então, por home office, uma reunião, né, com o teu médico, tu evita estacionamento, tempo, um monte de coisa, segurança e tudo, e vai falar a mesma coisa para ti, porque ele, né, tu não tem um toque, não precisa te examinar. Então, isso é um exemplo de muitas coisas que vão ser mudadas, inclusive dentro das organizações de reuniões. A nossa sala de aula, né? A gente traz, então, eu faço com os alunos, eu estou conectando mais a universidade via essas aulas remotas, a gente não chama de AD, né? Mas as aulas remotas online, né? Que é diferente, né? De uma aula EAD, de atividade em AD. Porque eu estou conectando professores da outra área da computação. Por exemplo, eu dou aula da computação para o curso de computação. Aí os alunos, qual é o objetivo deles? Eles têm que buscar a empresa e, daqui a um pouco, eles têm que trabalhar um desafio. Se aquele desafio for, né, aplicar uma tecnologia de inteligência artificial, né, eles vão ter que buscar conhecimento base, pesquisa, né, informações, né, do que tem inteligência artificial para poder entregar um produto, né, um serviço para aquela empresa. Só que no presencial era difícil eu trazer um professor da Ubra, mesmo da instituição, né? Não é que é difícil por causa do professor, mas por causa dos horários e estar presente para em sala de aula falar em inteligência artificial. Hoje eu ligo para a professora, tem meia hora e 40 minutos para fazer uma fala para os alunos sobre inteligência artificial. Ela está lá, sabe? Essas coisas. Sim, é bem mais fácil. Ela está lá, assim como uma pessoa do outro lado do país, né? Eu já falei para uma turma de 200 alunos na Universidade do Pampa, né? Então, até convidado pela professora Elizabeth Drum, que também trabalhou aí na Universidade Fevale, né, numa época. Então, isso facilitou também, né? E muitas coisas a gente descobriu que a gente pode conectar, né, se aproximar muito mais, né, de outras áreas. E cada aula tu pode trazer uma fala diferente, agregar disciplina, né? E fica mais fácil para todo mundo, para o palestrante, né? Por toda essa questão de deslocamento, tempo, né? Tu não pode estar, né, ao mesmo tempo em 2 lugares, mas eu posso fazer uma reunião de meia hora aqui e já me conectar em outra reunião sem perder muito tempo, né? Eu quero resgatar o mestrado. Se tu precisasse definir em 3 palavras, só 3 palavras, o mestrado em indústria criativa. 3 palavras?
Olha, para mim foi de validação da ideia, validou muito aquela angústia que eu tinha, né? Aquela hipótese de construir, foi algo, né? Muito importante. Acho que não dá para 3 palavras, trocas que eu não falei anteriormente, mas como a minha turma tinha metade era da área de criativa e a metade da área de gestão, quando eu levava e apresentava, a gente tinha na metodologia a apresentação da tua ideia, da tua dissertação, os colegas da área da criativa, não, mas é isso aí, alguém está tentando entender a gente, sabe? Tinha essas palavras, né? Então, essas trocas acho que são muito importantes, né? De experiências assim, com diversos... E o mestrado em indústria criativa te oportuniza isso, né? Então, não é um mestrado em direito que só tem advogados ali fazendo, não é um mestrado em engenharia específico que tu tem negócio e um outro mundo ali se relacionando e os dois tentando se entender de alguma forma, né? Então, essas trocas, essa experiência, isso foi muito rico dentro do mestrado, né? Então, então, olha só, peraí, vamos com calma. 3 palavras. Palavras? Acho que teve um processo, a inovação, eu acho, dentro da construção, a conexão, por causa disso tudo, né? Tu conecta com o mundo e com o meio, né? E empatia. Boa. Eu tive muito isso, principalmente, né? Cada um se colocando no lugar no outro e ali dentro do mensagem a gente tenta se entender de alguma forma. Isso foi muito rico, né? Tem empatia, inovação, de todas formas. Tu falaste da tua turma. Queres mandar um recado para eles? Para minha turma? É. Tô com saudade. Até a gente tem um grupo, continua até hoje no WhatsApp, né? Claro, vai perdendo um pouquinho aquele contato. Até ano passado a gente se reuniu, né? Com um grupo a gente faz aí uns churrascos, enfim. Mas eu tô com muita saudade da turma e tu faz troca de experiência. Alguns já foram até para o doutorado, né? Estão no doutorado, né? Alguns já estão, acho que até já estão no meio do doutorado. Uns estão em Portugal, estão fazendo, né? Também foram fazer doutorado. Mas estou com muita saudade de fazer essas trocas aí com o pessoal lá da minha turma. E, Alexandre, a gente tem um grupo que entrou agora. Tu sabes que tem uma abelha acompanhando a nossa entrevista o tempo todo aqui, ela não me deixa em paz. Alexandre, olha só, tem uma turma nova que entrou agora e logo já tem um novo processo de seleção. O que tu diria para esses que estão entrando ou que estão pensando em fazer um mestrado em indústria criativa? Olha, eu não fugiria de qualquer área que a gente está fazendo um mestrado para se qualificar, né? Buscar conhecimento, se aprimorar. Então, acho que aproveitar sempre essas trocas com os colegas. Claro, além de se aprofundar na pesquisa, que isso é óbvio, né? Porque tu tem que tu tá fazendo, mas eu acho que aproveitar essa diversidade que a gente tem dentro desse mestrado. Essa diversidade é o que faz a gente ter essas trocas. Então, eu me senti muito bem dentro do mestrado, porque eu não conseguiria, talvez, no mestrado puro em administração, que só teriam administradores, né, atender e ter uma visão mais ampla, né, desses mercados, de outros perfis de profissionais, né, que se atende. Então, isso tanto é bom para, principalmente na minha área, que é da administração, né, visualizar, né, outros mundos, né, e a gente consegue visualizar outros mundos dentro do mestrado da indústria criativa. Então, dentro da minha, tinha o pessoal de música, do cinema, de moda, né, da área jurídica, né, e os outros administradores. Então, a gente tem uma conexão, os embates, as discussões, os trabalhos propostos com visões diferentes. Então, esse mundo do mestrado em indústria criativa enriquece muito. Então, o que eu diria? Aproveite essas conexões, aproveite se aproximar dessas pessoas, aproveite para interagir mais dentro do mundo, né, desses outros segmentos, né, cada um dentro, e assim também do pessoal que é da área criativa, dentro do mundo, da visão do pessoal da área, né, da gestão, né, da inovação. Ai, Alexandre, a gente tem que encerrar, mas foi muito bom conversar contigo. Sabe que cada conversa é um aprendizado. Eu acabo lendo a dissertação antes de conversar com o pessoal e depois eu tenho as explicações de vocês e eu aprendo pra caramba. Uhum. Muito obrigada pela disponibilidade, por estar conosco aqui. E para o Cris também, obrigada por ter feito toda a mão aí com a gente, né?
Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite também, poder rever, né? O Cris aí foi o meu co-orientador, né? Então a gente teve algumas discussões que também foi muito importante para essa construção, né? Da dissertação. E qualquer hora eu quero fazer uma visita também, voltar à universidade, né? Então fico à disposição até do curso, enfim, das novas turmas, está podendo, né, fazer uma fala, conversar, fazer um bate-papo. Eu acho que isso é o que enriquece nesses ambientes de mestrado, né, pós-graduação como um todo. Então, muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição do curso aí a qualquer momento. Tá joia, obrigada. Beijo para ti, Alexandre. Beijo, Cris, obrigada.